sua avaliação sobre esses 100 dias do governo? Fabíola, primeiro eu queria fazer coro a essa avaliação sobre essa marca, esse número mágico de 100 dias, que realmente não há nenhuma prova de que a população dê alguma importância ou considere como um marco fundamental esses 100 dias. Na verdade, essa é uma efeméride que nós da imprensa e os políticos levantaram, criaram para fazer uma primeira avaliação do governo, né? Então, assim, certamente a gente vai achar muita coisa que não foi cumprida ainda, outras que foram, então, como em todo governo, né? Mas eu acho que a avaliação desses 100 dias do governo Lula passam por um ponto muito importante, que a gente lembrar quem foi o antecessor de Lula, né? Um governo que vem depois de Jair Bolsonaro, que deixou a terra arrasada, que destruiu institucionalmente tantos setores da sociedade brasileira, a gente tem sempre que levar isso em consideração. Não é dar um salvo-conduto indefinido para Lula, não, longe disso, mas tanto que os elogios quanto as críticas acabarão sendo afetados por isso. Porque quando se critica e não se leva em conta o que veio antes, né, as dificuldades encontradas pelo governo, um orçamento completamente absurdo, né, um avaliado, e depois Lula, antes de assumir, teve que negociar com o Congresso uma costura um conserto desse orçamento. Então, isso é uma dificuldade enorme que Lula conseguiu contornar, mas, de qualquer forma, não resolver completamente, né? Isso foi uma bomba relógio deixada pelo governo anterior, que Lula conseguiu ali driblar, ou seja, talvez a gente possa considerar que o Lula já tem mais que 100 dias, já que antes de assumir ele já estava negociando com a resolução desses problemas no orçamento. Quem critica tem que levar isso em consideração, e quem elogia também, porque diante do governo tão ruim quanto o de Bolsonaro, só o fato de alguns serviços voltarem a funcionar, o fato do Ministério da Saúde não ser mais negacionista, que deveria ser alguma coisa óbvia, o fato dos índios e Yanomamis estarem recebendo o amparo de saúde e segurança que deveriam, o que é algo básico que o governo deveria conceder, isso. E a gente pode ir em várias áreas, né? Então, assim, tanto quem elogia quanto quem critica vai levar em conta esse momento excepcional que é vir um governo que vem depois de Bolsonaro, uma gestão tão desastrosa para o país. Mas se a gente for objetivamente nas promessas de Lula, eu não fiz não fui para a ponta do lápis, né? Teve os colegas do site G1, por exemplo, fizeram isso, disseram que de 36 promessas feitas por Lula, ele cumpriu 13. Então, seria um terço, 36 para o governo todo, ele teria cumprido 13. Eu não fiz essa checagem, mas assim, tem pontos realmente que eu acho que se pode elogiar a retomada de alguns programas, como o Minha Casa Minha Vida, que veio aí, o Bolsa Família reformulado, que alguns criticam, mas porque estamos retomando programas antigos, mas se fizeram sucesso, se deram resultado, tem que ser retomados mesmo. O Mais Médicos, por exemplo, é um programa fundamental. A minha crítica, na verdade, até a retomada, a reformulação do novo ensino médio, que a Thaís citou aí, muitos especialistas que não são petistas concordam com isso. A Cláudia Costin, por exemplo, é uma delas. Diz que a suspensão deveria ser feita mesmo porque a implementação não está dando certo. Então, assim, na minha opinião, né, até alguns recuos, para mim, foram ok. Para mim, o grande problema do governo Lula, os dois grandes problemas são bater cabeça, esse bater cabeça de ministérios que a gente vê aí a todo momento. Um diz que o novo ensino médio foi revogado, depois a gente sabe que foi suspenso, e em várias situações, o ministro da Previdência, que fala
da mudança da taxa de juros para o empréstimo consignado, que depois é revisto pelo governo e Lula vem a público e dá uma bronca em nos ministros pedindo uma coordenação, mas essa descoordenação continua. Inclusive, na própria fala de Lula ali, nesse momento que a gente viu aí ao vivo, me pareceu que ele teve alguns insights ali momentâneos, assim, repentinos, e aí repassa para a equipe, que pode ser interessante, pode ter seu charme, mas não é assim que se leva uma administração, né? E o outro grande problema é essa base do governo no Congresso que não se forma, que é uma dificuldade gigantesca, né? Também um pouco advinda do modelo que o Bolsonaro tinha de relacionamento com o Congresso, que criou esse orçamento secreto e que elegeu tanta gente assim, que manteve um Congresso muito fisiológico, que talvez até tenha agravado esse problema. Então, essa negociação do governo com o Congresso, realmente, eu, pelo menos, imaginei que já tivesse mais avançada nesse momento da administração. E a gente não pode dizer que o governo tenha uma base segura no Congresso. Esses dois, para mim, são os principais problemas que eu identifico nesse início de gestão.